Uma pergunta que eu gostaria de colocar, mas essa pergunta ela é motivada pela pergunta que um dos autores do livro Introdução à Cultura Africana fala. Se não me falha, é o Honorata Guedes que diz isso. Ele faz a seguinte questão: até que ponto ou em que medida temos que aceitar declarações que, se não são totalmente falsas e nem inteiramente verdadeiras em todos os aspectos, em todo sentido? Essa pergunta que ele faz é bastante importante nós devemos considerar. Por quê? Porque atualmente tem surgido muitos movimentos, né, com a ideia de voltar à ancestralidade, com a ideia de voltar à africanidade. E, na verdade, isso é bom. Mas nós também temos que perceber os seus impactos, não é? E isso não tem que ver com uma ideia eurocentrizada ou uma ideia colonizada, porque, do contrário, nem Honoré Guedes faria essa pergunta. Por que ele fez essa pergunta? Porque, de fato, se verificou que, na tentativa de buscar aquilo que são as ancestralidades africanas, tem-se buscado costumes que não são oriundos africanos. E tem-se buscado hábitos que nem mesmo os ancestrais obrigavam a fazer. Como que se o africano era preso e só tinha que acreditar e só tinha que fazer e não era livre para acreditar numa outra coisa. Isso também é falso. O professor Boubacar Keita faz também uma afirmação muito importante, que ele mostra que os líderes africanos não se opunham às pessoas, acaso se eles quisessem abraçar uma determinada fé ou crença. Eles não se opunham, porque a pessoa era livre de exercer, de acreditar em quem ele quisesse, não é? Não isso quer dizer que eles desprezavam a cultura, não é isso. Preservaram sim a cultura, mas pese embora preservar a cultura, não prendiam as pessoas como que se fossem obrigadas, como nós agora temos visto. Por exemplo, se existe um hábito do Ocidente que eu acho bom para mim, eu acho produtivo, a gente não é como é do Ocidente, logo não posso, o africano não pode. Não é assim que as coisas funcionam. A pessoa toda e qualquer é livre de fazer, é livre de aplicar. Só que está se passando uma certa ideia de que o fato de eu ter feito alguma coisa que eu vi, e não só isso, existem também muitas coisas, a gente muitas vezes não percebe, nos passam desapercebidos. Existem algumas características de hábitos e costumes nossos africanos, que muitos europeus têm copiado, não vou dizer ter copiado, não seria o termo mais certo, mas que olhando para aquilo, tomaram aquilo por certo, e de uma boa também o fazem. Ou um ou outro questão, por exemplo, nós estamos a ver brasileiros que têm estado no nosso seio. E muitos deles têm procurado se adaptar à nossa linguagem e à nossa forma de viver. Por quê? Porque eles viram, porque era algo que eles se encantaram e simplesmente abraçaram. A mesma coisa também acontece com o africano. Existem certos hábitos e costumes de outros povos, não necessariamente de africanos, que olhando para aquilo, eu consigo ver que na é benéfico ou sinto algum tipo de atração por aquilo, e a pessoa é livre de eu fazer. Isso acontecia em África. E ainda acontece. Pese embora que tem-se essa, não é, essa tristeza devido à colonização, e muito se coloca e que não devemos, de fato, desprezar. Não é? Sim, que existem muitas coisas que nós temos feito é fruto da colonização, isso é verdade. Mas também existe um ponto que também muitos não percebem, que tal coisa, existem coisas que são fruto da colonização, e à medida que o tempo foi passando, alguns ou boa parte dos povos africanos, vendo sobre aquela questão, não desprezaram. Um exemplo, vou dar um exemplo mesmo, creio que é o Paté de Agnes, ou, não, também não é o passou, Paté de Agnes, se não estou errado, ou ainda o Horácio Aguiar, ele fala assim, ele pergunta por que a África não é desenvolvida de forma industrial. Não é? Ele perguntou, ele falava de uma África aqui de séculos XV, não é? Naquela fase da colonização. Ele fez essa pergunta, não é? E nós olhar aqui, mais aqui a parte sul da África, não é? Ele fez aquela pergunta. E se nós olharmos bem,
Os africanos em muitas guerras perderam com relação aos europeus, porque não tinham máquinas, não tinham componentes mais industrializados. As enormes batalhas que nós perdemos foi por causa disso. Mas táticas de guerra tínhamos, sim senhora, de forma organizada. E houve guerras sangrentas, eram resistências terríveis dos africanos. E como diz também o professor Boubacar Keïta, que houve resistência em toda a parte da África quanto à invasão colonial. Até mesmo na parte que era predominada pelo islamismo, houve resistência. E o professor Boubacar Keïta fala também que nessa parte predominante pelo islamismo, e que ele fala também que o islamismo, naquele sentido, naquele lado, contribui também para quê? Para o combate à invasão colonial. Não é? Houve resistência. Então, voltando à questão do costume, esse é outro ponto que nós não temos olhado. Por exemplo, se nós vermos bem, nós estamos a falar de globalização. Nós estamos a olhar, por exemplo, se nós percebermos bem, nós temos smartphone, nós temos isso, nós temos aquilo. Com isso não quer dizer que os africanos têm capacidade de criar, mas o que nós devemos perceber é que o africano, né, de acordo com o que diz está mesmo a passar pela memória, mas deve ser honorário aqueles que diz, não é? Ele disse que sobre a questão da industrialização em África, ele tenta responder por quê? Ele tenta responder porque os africanos, desde sempre, eles respeitavam a natureza, preferiam mais honrar a natureza tal como ela está, do que propriamente explorá-la ou transformar alguma coisa dela. Essa é uma resposta que nós também podemos dar porque da não industrialização precoce em África. Não é? Vamos colocar ainda só pelo menos até nos séculos próximos da invasão colonial. Porque ele tenta responder. Porque os africanos honram mais a natureza como ela é, assim, do que provavelmente extrair recursos ou alterá-la. Então nós vimos isso. Quem fala isso não sou eu. Então tem esses pontos todos aí que a gente vê. Então nós temos que olhar também ser um pouco mais sério com relação a isso. Eu posso aceitar algum hábito, costume europeu se aquilo me fizer bem, se eu achar que aquilo de fato é proveitoso para mim? Posso. Eu posso não querer e não aceitar um hábito ou costume europeu e eu não sentir identificado com aquilo? Também posso. Mas agora, eu vou falar de forma particular. Posso, por exemplo, renegar a minha cultura africana e desprezar ela como má em todos os aspectos, em todos os sentidos e me sentir envergonhado por isso? Na minha resposta é não. Não posso me envergonhar da minha cultura, dos meus atos, dos meus costumes. Desde pequeno fui instruído e ensinado assim, os nossos hábitos e costumes. Então, eu penso que nós temos que ter um pouco mais de calma, de cautela, para não sermos levados por qualquer vento de palavras, não são palavras, como que se fossem verídicas e não são, ou ainda como que se fossem mentiras, mas também não são mentiras. Ou ainda, o pior erro que nós temos visto em África é como diz o Lerata, são relatos. No início, verdade, no meio, mentira, depois termina com verdade. Ou ainda, início, verdade, e no final é todo mentiroso. Ou ainda, início é todo mentiroso, e no final é mentiroso. Então, nós estamos a ver, essa crise está sendo muito conotada, nós estamos a ver coisas do gênero, não é? Inclusive também, alguns ali associar que não existe religião africana.